Com o compromisso de dar agilidade em áreas específicas do município, Jackson Arpini assume um desafio intenso no governo Polis e Flávio. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim Jackson Arpini, que recentemente assumiu o posto de secretário de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública do município de Erechim. Jackson, bem-vindo mais uma vez à TV Erechim e hoje para a gente falar de questões relacionadas ao município de Erechim e esse teu novo posto aí, juntamente com o prefeito Paulo Polis e o vice Flávio Tirello. Boa noite aos telespectadores, uma saudação especial, Sandra, pelo convite. Já estava com certa saudade de retornar aqui ao estúdio. Você já fez algumas considerações, inúmeras vezes com a pauta da saúde, seja do Banco de Sangue, seja da Secretaria de Saúde ou até mesmo do nosso hospital, Santa Terezinha, e agora numa pasta um pouco diferente, com outras atribuições, mas atendendo um convite do prefeito Paulo Alfredo Polis, do vice-prefeito Flávio Tirello, que eu entendo ser um desafio, até porque é uma pasta nova, mas com o compromisso e com a responsabilidade de dar algumas respostas para a nossa comunidade e para a sociedade como um todo. Pois é, Jackson, assumir uma função dentro de um município que requer muito conhecimento técnico. Como é que é esse desafio para você que veio de uma área que pensava a saúde, planejava a saúde a vida toda e de repente vem numa área que vai pensar trânsito, vai pensar mobilidade, vai pensar projetos para o município? Sandra, você talvez tenha usado a palavra-chave, né, que é desafio. Eu tenho comigo, quando recebi este convite do prefeito, como um grande desafio, um momento de muita escuta, muito aprendizado, para que a gente possa dar continuidade àquelas ações que já vinham sendo realizadas por esta secretaria. Claro que agora numa amplitude um pouco maior, porque recentemente houve uma aprovação legislativa e ela inicialmente era a Secretaria de Planejamento e agora é a Secretaria de Planejamento, Mobilidade Urbana e Segurança Pública. Foi uma proposta, foi um plano de governo apresentado à sociedade, no qual se tinha esta intenção de mudar um pouco as atribuições dessa secretaria. Isso está acontecendo, então reforça o desafio, até porque vieram áreas complexas, sensíveis, que é a questão da mobilidade e da segurança pública. É natural que num primeiro momento nós transcorremos aí 30 dias que nós realizamos uma imersão junto à secretaria para buscar as atribuições, os projetos que estão em curso, quais são os afazeres da secretaria, quais são os compromissos de curto, médio e longo prazo, para que a gente possa dar a nossa contribuição, composição de equipe, sintonia da equipe, né? Porque é natural que quando se inicia um novo governo, e nós estamos iniciando um novo governo, nós temos alguns desafios, algumas metas, alguns objetivos, até porque passamos por um processo eleitoral pressupõe que se apresente para a sociedade algumas ações de governo, para avaliação do eleitor. Feita essa avaliação, há um resultado do pleito, e nós soubemos o resultado do pleito. Agora nós temos a responsabilidade e o compromisso de colocar aquilo que apresentamos para a sociedade de forma efetiva para que possa beneficiar a população. Então, nós fizemos essa imersão junto à Secretaria de Planejamento e verificamos que ela tem algumas demandas ou alguns pilares essenciais. Por exemplo, ela tem a responsabilidade de fazer as peças orçamentárias, né? Estão sob a tutela da Secretaria em parceria com outras secretarias do governo. Então é o plano plurianual, que é feito todos os anos, que é feito no primeiro ano de governo, valendo para o segundo e adentrando no primeiro ano da próxima gestão. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e nós temos a Lei Orçamentária Anual, que são peças elaboradas pelo Planejamento em parceria estreita com a Secretaria de Fazenda e com as demais secretarias de governo. Nós temos um setor, que é o Meu Bairro Melhor, né, que tem uma visão dos bairros da nossa cidade e que realiza aí uma série de obras com recursos próprios da municipalidade. Nós temos uma questão referente às emendas impositivas. Nós somos sabedores que houve então o advento das emendas impositivas do município de Erechim, do Poder Legislativo. Boa parte destas emendas, num diálogo muito próximo, numa interlocução muito próxima com o planejamento, recaem para a nossa secretaria, também para obras pontuais. No final do ano passado, e depois nós podemos trabalhar alguns números, então surgiram as emendas de bancada do Poder Legislativo, e boa parte dessas emendas, nós temos aqui os números, também recaem para o planejamento. Então é um setor que
digamos assim, trabalha em sintonia, em pleno canal de comunicação com o Poder Legislativo para que estas demandas aconteçam. Essas emendas impositivas têm seu objeto, têm seu plano de trabalho e nós temos que fazer com que isso seja entregue para a comunidade. Nós temos o REURB, que é a regularização fundiária, né? Nós também temos conhecimento que existem várias áreas aqui em Erechim que requerem uma atenção, especialmente em alguns bairros e no entorno da ferrovia, que são áreas que ao longo de vários anos foram tomadas. Então nós temos um processo de REURB, que é, como eu já mencionei, regularização fundiária. Nós buscamos no governo anterior um recurso junto ao PAC, junto ao governo federal, em torno de R$650 mil para esta demanda. Isso vai possibilitar com os nossos técnicos regularizar algumas dessas matrículas, obviamente que não todas, né? E nós temos agora, estamos com essa mudança de metodologia, nós estamos absorvendo a segurança pública, que estava sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, e nós temos que também tirar do papel, ou avançar, ou fazer algumas intervenções com relação à mobilidade urbana, que eu entendo, Sandra, que eu acho que também é um pensamento meio que coletivo, de que a nossa cidade cresceu, e aqui reitero, eu tenho vários indicadores aqui, depois a gente pode trabalhar isso, se houver tempo, de que a cidade nossa cresceu, algumas situações mudaram muito nos últimos 10 anos, e há necessidade de algumas intervenções pontuais para minimizar esta questão da mobilidade urbana, que não é um problema somente de Erechim, é um problema das cidades que estão ganhando aí desenvolvimento, que estão ganhando um outro patamar no cenário do Estado e que requerem fazer alguns ajustes para minimizar esses pontos, digamos assim, de estrangulamento, esses pontos de espera demasiada em alguns cruzamentos, e que, para tanto, há necessidade de um plano de mobilidade urbana, e não se faz um plano de mobilidade urbana da noite para o dia, e não se faz sob a ótica ou o pensamento do Jackson, da Sandra, do prefeito Polis. Se faz em cima de estudos técnicos, de engenheiros de tráfego, né, de avaliações, de fluxos, de indicadores, e é isso que nós temos o desafio de dar, digamos, o start em 2025, a pedido do prefeito Polis e do vice-prefeito Flávio. Pois é, essa questão da mobilidade urbana, ela vem se arrastando aqui no município há bastante tempo. Já se contratou por 2 momentos empresas para fazer estudos, porém até então não saiu do papel. Por que não começar, de repente, transformando algumas ruas em mão única? Apenas que vai ou apenas que vem? Sandra, é mais ou menos nessa direção que as coisas estão acontecendo. Já foram feitos alguns estudos técnicos, importante colocar, estudos técnicos feitos por grupos especializados, por empresas especializadas. Eles apresentaram esse documento para a municipalidade. Ele aponta aí uma série de intervenções pontuais. Eu sempre tenho colocado nas entrevistas, nós não vamos colocar a cidade de cabeça para baixo, não. São intervenções pontuais para a avaliação e monitoramento das melhorias. Então, isso nós temos esse documento em mãos e, claro, a migração, a passagem da segurança e da mobilidade ocorreu agora no início do mês de fevereiro. Sim. Então, nós estamos nos aprofundando nesses documentos e aí nós já buscamos algumas informações. Por exemplo, já foi criado um plano municipal de mobilidade urbana, um documento, né? Esse documento é de maio de 2023. Já foi criado um decreto que nomeia um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, que na nossa concepção nós temos que ampliar. Claro, é um documento inicial, ele é um balizador, mas analisando aqui, nós temos representantes do governo, nós temos representantes da sociedade civil, como o CODER, como o CREA, como a Universidade, como a URI, como a Universidade Federal, mas na nossa concepção, né? Analisando, mesmo que de forma preliminar, nós temos clareza que nós precisamos ampliar esse conselho, trazendo outros atores, porque você fez algumas considerações, nós temos que mexer, provavelmente, ou mudar o fluxo de algumas ruas. Isso envolve o comércio. Sim. Então, eu creio que o CDL deve estar aqui, entende? Então, eu acho que outros atores deverão participar, que é um assunto que nós vamos trabalhar pós o Carnaval, tá? Fazendo, então, uma ampliação desse decreto e começar a trabalhar a matéria. E como está sob a nossa responsabilidade, nós vamos buscar alguns números e é importante colocar para todas as pessoas que nos acompanham.
A nossa cidade, a cidade de Erechim, tem hoje 90.907 veículos. 90.907 veículos. Claro que quando eu falo em veículos, não são somente automóveis. Sim, são veículos, são motos, são triciclos, são tratores, isso são dados do IBGE. Nós tínhamos em 2006, 39.315. Então é uma ampliação de mais de 100%, num espaço aí de praticamente 18 anos. Tá? Sim. Vamos aos automóveis. Nós tínhamos em 2006 24 mil, eu vou arredondar, 24 mil automóveis. Aí nós estamos falando de carros. Nós temos hoje 51.700 e alguma coisa, mais de 100%. Nós tínhamos em 2006 5.340 motos. Hoje nós temos 11 mil, mais de 100%. Então veja assim, ó, a cidade praticamente é a mesma, os nossos desenhos geográficos, a nossa topografia do ponto de vista de mobilidade é praticamente a mesma. É claro que surgiram algumas ruas foram ampliadas, alguns pontos de acesso ao município foram melhorados, foram requalificados, isso não se discute, mas nós temos um desafio que nós estamos trabalhando hoje com um universo de 100% mais o número de veículos que circulam na cidade de Erechim, sem levar em consideração a migração, Sandra, porque nós somos uma cidade polo para a educação, nós somos uma cidade polo para a saúde, nós somos uma cidade polo para o comércio, porque nós temos aqui uma estrutura melhor que muitas cidades aqui da região. Então nós somos uma cidade que concentra um número grande de pessoas agregada a esses números que nós temos aqui. Nós somos o 17º, são números do IBGE, nós somos o 17º município do estado, o estado tem 497 municípios, nós somos o 17º em número de veículos. Então veja que nós temos um desafio pela frente. E eu até brinquei esses dias numa conversa, eu fui do tempo, e aqui de certa forma eu demonstro a minha idade, eu fui do tempo que da Praça dos Bombeiros até o Colosso da Lagoa, nós tínhamos, era chão batido, não havia calçamento, nós tínhamos a Encácio, nós tínhamos o Dyer, nós tínhamos o seminário, a universidade muito tímida e o Colosso. Hoje nós temos inúmeros prédios, nós temos o centro da Unimed, nós temos outra universidade muito maior, muito mais robusta, nós temos hotéis, nós temos estabelecimentos comerciais, nós temos aquilo que nós denominamos o nosso shopping. Então veja assim o quanto mudou com relação a esta avenida. Tinha um tempo de que nós íamos para a escola, né? A pé, né? Não havia necessidade. Hoje, pela mudança de comportamento da sociedade, pelas questões de segurança, pelas questões de mobilidade, pelas preocupações, os pais levam as crianças até a escola e buscam as crianças na escola. As nossas escolas estão todas no centro da cidade. E vale um adendo aí, né, Jackson? Aquela rua atrás da URI que estão abrindo não é para favorecer a rua, e sim para liberar o fluxo de veículos na Avenida 7 também. Essa proposta do prefeito Paulo Alfredo Polis, que ele tem trabalhado com o governo do estado para alavancar recursos com este objetivo, na realidade trabalha nesse propósito. Porque nós temos o quê? Toda essa movimentação da URI e aqui toda a comunidade escolar, alunos, professores, pai de alunos, nós temos educação infantil, isso tudo retorna para 7 de setembro em momentos cruciais. É verdade. E há um confronto com o retorno do distrito industrial, porque muitas pessoas que vão até o distrito industrial, não todas, também usam esse retorno. Aqui nós podemos trazer um outro exemplo. Há 20 anos atrás, quando nós íamos ao distrito industrial, nos espaços para estacionamento, nós não verificávamos carros, alguns ônibus pontuais de algumas empresas. Hoje, se nós formos agora, neste momento, ao distrito industrial, nós não vamos achar, né, agora é 9 e pouco, nós não vamos achar espaço para estacionamento, porque é uma mudança de comportamento da sociedade. Todo mundo adquiriu o seu automóvel, todo mundo adquiriu a sua moto, porque são mudanças naturais do crescimento da sociedade. Nós temos um outro fator, Sandra, nós temos um fator pós-pandêmico. Nós temos o processo pandêmico no qual cresceu muito o e-commerce, as compras pela internet. Isso veio para ficar. Naquele momento era novidade, as pessoas não podiam sair de casa, tinha
o distanciamento social, as pessoas começaram a utilizar a internet e isso virou um ato corriqueiro, uma prática. Isso todo mundo faz compra pela internet. As entregas são feitas como? As entregas são feitas através de motociclistas que fazem esse trabalho com maestria. Aqui não há nenhuma crítica, mas nós colocamos mais motocicletas em circulação. Consequentemente, há um risco maior de acidente nos entroncamentos. Havendo um risco maior de acidente dos entroncamentos, há uma sobrecarga dos serviços de pronto atendimento, porque quando ocorrem esses acidentes, geralmente com fraturas, isso se desloca ao Hospital Santa Teresinha. Então veja que a mobilidade urbana envolve uma série de fatores, né? Eu estava mencionando as nossas escolas principais, ficaram todas no centro da cidade com educação infantil. O José Bonifácio, o São José, o Medianeira, o Barão e a URI. Todas têm educação infantil. Educação infantil, qual é a rotina hoje? Os pais levam e buscam ou vão com viaturas especializadas. Então há um fluxo muito intenso nestes horários de entrada e saída das escolas. Então nesses locais aí é natural que se tenha algumas intervenções para tentar minimizar aquilo que nós estamos discutindo aqui, que é a mobilidade urbana. E claro que algumas vias de mão única, mas há necessidade, Sandra, e aqui eu reitero, nós acabamos de assumir uma pasta, né? A questão da mobilidade e da segurança, elas recaíram agora a partir de fevereiro, então nós começamos a realizar alguns estudos, temos que aprofundar, sem sombra de dúvida, temos que discutir alguns assuntos com a comunidade, com a sociedade, para que possa fazer medidas assertivas, visando aí coibir alguns pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, ou de estrangulamento ou de tempo de espera muito elevado. Pois é, Jackson, você de repente estuda criar uma audiência pública para que a população possa opinar, dar a sua opinião realmente do que é importante nessa questão da mobilidade? Com certeza, Sandra, nós temos até algumas restrições legais, tá? Por exemplo, já mencionei, foi criado o plano, tá? É uma exigência legal, já tem um decreto com algumas entidades, eu penso que nós temos que ampliar essas entidades para ampliar a discussão, e nós temos que realizar até 30/6 de 2025, portanto esse ano, uma conferência municipal de mobilidade urbana, justamente para debater o assunto e para que esse estudo possa ser apresentado para a sociedade. Reitero, é um assunto complexo, é um assunto que envolve praticamente todos os serviços da nossa cidade, envolve o comércio, envolve a segurança, envolve a saúde, envolve a atividade escolar, é de uma amplitude, digamos assim, expressiva, então requer todo esse trabalho, mas nós não podemos fugir do desafio. E nós temos que também, Sandra, e você vai concordar comigo, nós temos que se espelhar em outras cidades que já adotaram algumas medidas que deram resultado positivo. Tudo exemplo. Exemplos, nós temos que buscar exemplos de outras cidades que adotaram algumas medidas e que deram resultados positivos. Eu não tenho aqui o posicionamento correto, eu não tenho aqui a definição, mas assim, a grande maioria das cidades do nosso porte, elas já possuem vias de mão única, elas já possuem calçadões, elas possuem restrições de acesso. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos executar isso. Eu estou dizendo que quando a gente viaja, a gente observa nessas cidades algumas mudanças no que diz respeito à mobilidade urbana. O comportamento, né, da cidade. Porque a grande maioria das nossas ruas, elas seguem as diretrizes das ruas de 20 anos atrás. Nós temos uma situação geográfica, nós temos a Praça da Bandeira, é um cartão postal, todo mundo fala que nós temos todas as vias se reportam à Praça da Bandeira, isso é verdadeiro, é bonito, num olhar de cima, como eu menciono, um traçado semelhante a Paris, a Buenos Aires, porém concentra tudo naquele entorno. E aí surgem as reclamações e nós temos que, com muita serenidade, com muita prudência, com muita cautela, em cima de estudos técnicos, entende? Não do achismo, não do pensamento do secretário, em cima de estudos técnicos, realizar algumas intervenções e monitorar essas intervenções. Jackson, para todas essas melhorias que se propõe a fazer dentro do município, é preciso recurso financeiro. E muitas vezes, com o recurso próprio, a gente não consegue dar um passo maior. O Jackson vai buscar recursos
com o governo do estado, com o governo federal, através de projetos bem embasados para que esses recursos realmente venham e aconteçam tudo isso? Sendo importante colocação, uma das atribuições, talvez eu não tenha mencionado na fala anterior, uma das atribuições da Secretaria de Planejamento é manter essa interlocução com as demais secretarias de governo do município de Erechim e com o governo do estado e com os parlamentares estaduais e com o governo federal e com os parlamentares federais na captação de recursos extra-orçamentários. Então nós temos que estar muito vigilantes, porque nós sabemos hoje que há tempos atrás, você poderia apresentar tanto ao governo federal ou ao governo estadual um ofício manifestando uma intenção. Eu quero fazer aquisição, eu quero edificar uma unidade básica de saúde. Você fazia uma manifestação de intenção e aquilo era avaliado. Hoje existem as plataformas eletrônicas e você só consegue inserir projetos quando você tem toda a documentação. Matrícula do imóvel, projeto estrutural, orçamentário, plano de execução, plano de viabilidade e muitos, manejo ambiental. Então, a complexidade é muito maior. O prefeito usa uma expressão, projetos que fiquem de pé. Então, nós temos essa atribuição de elaborar bons projetos e manter esse diálogo permanente com os parlamentares estaduais, com os parlamentares federais, com o governo do estado, nas mais diversas secretarias. Eu estou indo a Porto Alegre essa semana para uma rodada de negociações em várias áreas, porque nós estamos falando de planejamento, então envolvendo obras estruturais, envolvendo agricultura, envolvendo cultura e esporte, envolvendo parlamentares na busca de recursos através de parceria de convênios, parcerias público-privadas, emendas parlamentares para viabilizar. E nessa linha de raciocínio, Sandra, nós fizemos uma imersão já no primeiro momento para ver aquilo que já estava em andamento, já estava em curso na Secretaria de Planejamento. Nós verificamos que no ano de 2024, a gente fez um estudo 21, 22, 23 e 24 de todas essas áreas, está tudo catalogado, está tudo com indicadores. Nós verificamos, por exemplo, que no ano passado nós conseguimos alavancar aí divisas de recursos federais, tá? Federais e estaduais, de 7 milhões e 123, com exceção do Hospital Santa Terezinha. Sim. E com exceção da educação. E o que a gente verificou? Que desses 7 milhões e 123, nós não conseguimos viabilizar duas emendas parlamentares, né? Uma de 150 e uma de 175. Aí que nós temos que entrar. Qual foi o motivo? Houve algum impedimento legal? Falta documentação? O processo está tramitando? Teve todo aquele envolvimento com o ministro Dino, com a retenção das emendas. Então, neste quesito aqui entra o planejamento de fazer o monitoramento, a interlocução, falar com o parlamentar, eventualmente fazer uma viagem a Brasília para tentar desvendar o que ocorreu e o desafio de buscar mais recursos em 2025. Então, a gente fez esse monitoramento de todos os anos, né? E a gente vem verificando que Erechim tem conseguido atingir alguns objetivos, né? E aqui eu falo também, Sandra, aproveitando as emendas, nós em 2021, 2022, certo? No primeiro ano do governo passado, com a questão das emendas impositivas do Poder Legislativo, sim, foram repassadas ao planejamento 9 demandas, num valor aproximado aí de R$110 mil, tá? No segundo ano, 22 para 23, observem a ascensão, foram 2 demandas num valor estimado de R$308 mil, 3 vezes mais. No terceiro ano, 23 para 24, foram 29 demandas, tá? E o valor ascendeu para 660, então seriam 6 vezes mais. E 24 para execução em 25, isso subiu para 38 e o valor é mais de R$1 milhão. Então veja que há um crescimento com relação às emendas impositivas, que muitas delas recaem em parceria com o planejamento. Eu quero deixar muito claro, a destinação, o objeto é do parlamentar, é do vereador. Nós apenas fizemos a mediação e trabalhamos em parceria para efetivar a demanda. Então veja que subiu 10 vezes. E de 2023 para 2024 surgiram as demandas impositivas, as emendas impositivas, as emendas de bancada do Poder Legislativo, que giram em torno de 5 milhões e alguma coisa, tá? 5 milhões e 600, eu não tenho o número aqui com tanta precisão.
Destas, em torno de 2.200.000 recaíram para o planejamento. Por quê? Porque tem vinculação com os bairros da nossa cidade. São obras de volume maior, são obras de relevância maior e que tem essa relação com os bairros da nossa cidade e por essa razão recaem para o planejamento. Então veja assim, ó, com esses dois indicadores, como nós temos desafios pela frente para colocar tudo isso em prática e para que a gente possa atender a expectativa do vereador, atender a expectativa da sociedade, né? E efetivamente colocar essas obras em prática, entregando para a coletividade. Jackson, para a gente finalizar, qual vai ser o papel na segurança pública? Visto que nós temos um município monitorado com muito conforto para o lojista e para o pedestre também, mas precisamos ampliar, sim, a segurança. Sandra, aqui eu acho que até dispensa comentário pela colocação da amiga. Nós somos um município que tem um sistema de segurança, é reconhecido do ponto de vista do Estado, em virtude dos trabalhos que foram feitos em tempos anteriores, especialmente com o programa Sentinela e com a integração das corporações de segurança. Talvez aqui a receita do bolo do sucesso seja essa interligação, esse diálogo, essa atuação conjunta. Ontem nós participamos de uma reunião no Salão Nobre, o proponente foi o vereador Ricardo Argenta, no qual teve uma apresentação da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, que tem um sistema também de vídeo monitoramento no país como um todo. São 33.000 pontos de vídeo monitoramento no país como um todo. Fizeram uma apresentação para nós com a possibilidade de permitir o interfaceamento, o espelhamento deste serviço deles com o setor de segurança do município de Erechim. Certo. Ele já tem isso em parceria com a Brigada Militar, já tem isso em parceria com a Polícia Civil, que é o sistema de integração que nós temos em Erechim. E eles se colocaram à disposição ontem para fazer um projeto piloto. Não tem nenhum município no estado do Rio Grande do Sul, eu fiz esse questionamento, não tem nenhum município no estado do Rio Grande do Sul que tem esta parceria com a PRF. Então nós fizemos esse questionamento da possibilidade de fazer esse espelhamento com a segurança do município, que seria digamos assim, um serviço de inteligência para agregar valor, aquilo que nós já temos valor hoje, né? Que é a nossa qualidade da segurança na resolução dos casos, quase que de forma imediata. Então existe essa possibilidade. O assunto está sendo discutido na Conferência Nacional dos Municípios. Deve ser assinado um termo de cooperação técnica com os municípios a nível de Brasília, né, da Confederação Nacional, e assinando esse termo de cooperação técnica existe a possibilidade real de nós sermos um município piloto, né, neste espelhamento, interfaceamento da Polícia Rodoviária Federal com os serviços de segurança do município de Erechim. E, Sandra, nós temos que manter aquilo que já foi edificado aí a várias mãos. Nós temos que dar prosseguimento nesse trabalho. Reitero, né, Sandra, que é reconhecido, entende, pela comunidade, pelo setor comercial, pelo setor industrial, pelos órgãos de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo reconhece o nosso trabalho com participação do CONCEPLO, de uma gama de entidades, de todas as entidades envolvidas na segurança. Nós temos que dar continuidade e sempre que possível, como esse fato, agregar valor, ampliar o nosso número de câmeras de vídeo monitoramento para que a gente continue tendo uma cidade segura como nós temos hoje. Jackson, obrigada por estar aqui hoje falando um pouquinho do que vai acontecer no planejamento. Vai voltar aí durante o ano com muita notícia boa aí, com fatos importantes para a população. Tudo muito planejado, muito pensado para ter um resultado positivo e que perdure lá na frente também, né? Sandra, eu agradeço a oportunidade e quero aqui, frente às câmeras, registrar que é um desafio, é uma área no qual eu nunca atuei da forma como tenho que atuar agora, né? Veja que nós falamos aí de N atribuições da pasta. Agradeço a confiança do prefeito Polis quando fez o convite para que eu assumisse essa atribuição e esta responsabilidade. Vamos trabalhar com afinco e espero conseguir vencer os nossos desafios, sempre a várias mãos. Nós apenas vamos liderar uma equipe. Nós temos que entender que por trás do secretário tem toda uma equipe técnica que dá todo o suporte para que o trabalho possa acontecer
no tempo devido e que a gente tenha sucesso, porque o sucesso da nossa secretaria é o sucesso do governo e o sucesso do governo é o sucesso da sociedade de Erechim. Muito obrigado. Obrigada.